capítulo 19, versículo 13 ao 15. Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Lemos. E trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse a mão e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não estou de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. O tema que eu trouxe para essa pregação é: o maior reino dos céus são as crianças. Aleluia. Introdução. Meus irmãos, nós podemos ver que esse texto de Mateus, capítulo 19, ele fala sobre as crianças no capítulo 13, versículo 13. Mas bem antes desse versículo, vai falar sobre que Jesus ele vai chegar, seus discípulos vão chegar ao pé de Jesus e vai perguntar quem são os maiores reinos do céu. E Jesus ele pega um menino e pôs no meio dos discípulos. Ou seja, ele chama um menino e coloca no meio dos discípulos. E eu confesso que conjecturando que os seus discípulos conjecturando, mas que ele que é o maior reino dos céus. E quando Jesus ele pega uma criança que ele coloca no meio daqueles discípulos, que quando os discípulos olham, Jesus vai falar. E quando Jesus ele chama o menino e pôs no meio dele, Jesus vai falar: em verdade vos digo que se converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrarais no reino dos céus. Porque o maior reino do céu são as crianças, meus irmãos. E como nós podemos ver que a palavra vai falar sobre as crianças, e podemos ver que quando Jesus ele vai estar concluindo o período e o discurso a sair da Galiléia, ele vai se dirigir aos confins de Judéia, e depois ele vai passar além do Rio Jordão, e logo antes uma multidão vai o seguir, e essa multidão que vai o seguir também vai ter criança no meio, e a qual as crianças, quando ela vai chegar até Jesus, umas necessitam de cura, mas quando elas vão chegar até Jesus, os discípulos repreendem. E podemos ver que quando os discípulos repreendem, Jesus repreende eles de volta. Porque as crianças são o reino do céu e não devemos impedir de as crianças ir até Jesus. Pois é assim que a palavra vai dizer lá em Mateus capítulo 19, versículo 14: Deixai os meninos e não estou de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então, das crianças, Jesus fez um reino do céu, um reino que tem valor. Muitas das vezes para as pessoas não tem valor porque é criança, mas para Jesus tem valor porque são crianças saibas e inocentes. E ainda Jesus, ele opera no meio das crianças, porque nós não lembramos de Davi. Davi ele era pequeno, mas ele cuidava da ovelha de seu pai, e Jesus escolheu ele para ser rei de Israel. E quando Jesus manda aquele homem seu vaso de azeite ir até a casa de Jessé o belemita para escolher um dos reis, faz passar os 7 filhos de Jessé na frente dele. Podia ser forte, podia ser bonito, podia, mas nenhum daqueles teria a característica de que Jesus gostava de ser rei de Israel. Mas ele sabia que tinha um menor da casa que estava cuidando de ovelhas. Aí Jessé manda chamar ele, ele vem, e quando ele se apresenta o rei que estava, a Samuel, que estava querendo ir atrás de um rei, é aonde aquele menino vai ser escolhido, o menor da casa, a qual ninguém dava nada por ele, a qual ninguém se interessava nele, um amarelinho que estava lá no final cuidando de ovelha, um ruivo. E quando Jesus ele vai escolher, ele não escolhe por aparência, mas ele olha para o coração. É onde muitas das vezes está em nós. Nós só olhamos a aparência, mas não olhamos o coração. É onde muitas das vezes nós olhamos o que tem para nos dar, não o que tem para dar Jesus. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que por mais que seja pequeno, mas o importante é ter Jesus e a fé em Deus. E Davi foi um dos meninos mais pequenos, mas Deus não deixou de abandonar quando ele
cuidando de ovelhas. As ovelhas não podiam valer nada, mas para ele podia sim. Porque quando o seu pai dá uma ordem, a ordem está dada. E ele cuida das ovelhas como o seu pai manda. Por isso que é como se diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Assim como nós devemos obedecer a Deus, é assim também como Davi obedeceu ao seu pai, Isaac também obedeceu ao seu pai. E no propósito que Davi estava, o propósito estava com Deus. Uma frase que eu guardei para o meu coração desde quando eu era pequena, que se for um propósito sem Deus, o propósito é normal, mas um propósito com Deus é um propósito diferenciado, é um propósito que tem mais chance de subir do que de cair, mas um propósito sem Deus, ele tem mais chance de cair do que de subir, porque se Deus está na frente de algo, se Deus está na frente do propósito, é porque ele vai abrindo um caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para eu e você passar livre e dando glória a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Então não podemos impedir de as crianças ir até Jesus, pedir a cura a Jesus, pois é onde muitas das vezes que nós pensamos de impedir elas, é onde muitas das vezes é quando nós impedimos, quando ela está grande que nós queremos se deixar, mas não podemos fazer isso, meu irmão. Primeiro tópico é, não devemos impedir de as crianças ir até Jesus Cristo. E nós podemos ver que quando as crianças, ela vai até Jesus Cristo, quando aqueles meninos vai até Jesus Cristo, os discípulos vão estar cuidando do mestre. Mas quando aquelas crianças chegam perto de Jesus, os discípulos tentam impedir de Jesus fazer e puser a mão sobre eles e curar. Mas quando eles repreendem, Jesus repreende eles de volta. Sabe por quê? Porque se eu te falar uma coisa, pois nós não devemos impedir de uma criança chegar até o mestre, porque a criança, se ela está necessitada de cura, Jesus vai dar a cura. Se ela está necessitada de algo, Jesus vai dar aquilo que ela precisa. E podemos ver que essas crianças, por tudo que ela passou e por tudo que elas continuam passando, elas não decidiram olhar para trás, elas não perderam a fé em Deus. Eles ainda sabiam que Jesus curava, eles ainda sabiam que Jesus transformava e Jesus podia fazer o impossível. Por isso que é onde muitas das vezes nós adultos grandes que têm mais anos na caminhada, muitas das vezes nós corremos por uma pessoa, para uma amiga de tal, fulano de tal, e fala tudo o que está acontecendo na sua vida. Mas essas crianças não. Ela podia pedir ajuda para a mãe para levar ela em hospital, mas o engraçado é, nesse texto, o importante é que os médicos dos médicos, a qual aquelas crianças caminhou, foi um dos que pôde curar ela, foi um a qual cuidou dela e a qual é o maior reino dos céus. E podemos ver que nós não podemos impedir de as crianças, porque quando Deus opera na vida das crianças, quem seremos nós para impedir? Porque assim como vai dizer na palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? Quem somos nós para impedir de Deus fazer aquilo que Ele quer na vida de uma criança? Nós não podemos. E podemos ver também que nesse versículo, quando ele vai falar os meninos, não é um menino, está no plural, é os meninos. Então eram muitas crianças para Jesus tocar, o mestre tocar e curar. E podemos ver que quando Jesus ele toca e cura é algo diferente. Quando nós podemos ver que quando Jesus ele vai e põe aquela mão naquela criança, creio eu, conjecturando eu, que nunca mais aquelas crianças foi o mesmo. Foi algo diferente. Aleluia. Foi aonde muitas das vezes aqueles discípulos que estavam naquele lugar, que viram que o mestre podia curar. E creio eu que muitas das vezes os discípulos, sabendo que as crianças eram o maior reino dos céus, e ainda impediram de ela ir até o mestre. É como no outro versículo, Mateus capítulo 18 vai falar. Se você ler, você vai saber. Mas nós podemos ver que quando Jesus ele vai falar, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me receberá. Porque se nós recebermos uma criança bem, nós vamos estar recebendo o mestre. Porque o mestre, ele é o que citou na Bíblia sobre as crianças. Ele é o que falou sobre as crianças, que curou as crianças, que tocou, bastou só ele tocar. E as crianças foram curadas, foi sarada, e antes disso eles já tinham feito muitos milagres, muitos prodígios e maravilhas. E muitas das vezes nossos erros é quando nós estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que uma criança chega até a nós, que a qual quando ela tem às vezes que nós estamos estressados, confesso também que estou também, quando eu estava hoje,
ela chega para nós e pede isso, pede aquilo e faz nós se estressar. E muitas das vezes nós queremos falar palavrão com ela, mas nós não podemos porque foi uma bênção do céu, foi uma bênção de Deus. Confesso eu que muitas das vezes as crianças estão no conjunto, muitas das vezes ela quer sair, pai e mãe vê, vai lá num canto atrás, dá um beijo no canto da orelha e volta. Porque elas estão teimando no culto, mas eu sei que isso muitas das vezes se faz nós tornar muito bem na casa de Deus, para nós aprender como criança e crescer na adolescência, na pré-adolescência, adulto e sabendo das coisas. Porque as crianças, ela faz toda a diferença na nossa vida. Por mais que esteja difícil, por mais que nós estejamos passando por isso, por alto e baixo, mas as crianças, elas vão sempre estar do nosso lado e sempre nos ajudando. Segundo tópico Jesus repreendia os discípulos. Meus irmãos, nós podemos ver que por isso que nós não podemos repreender as crianças, porque a qualquer momento Jesus pode nos repreender também. Não devemos ser que nem aqueles discípulos que pegavam uma criança, ela chegava ao lado de Jesus e muitas daqueles discípulos repreendiam. E não podemos ser assim. Temos que deixá-la ir até o mestre, falar com o mestre, ter uma intimidade com Deus. Por mais que elas não vejam o mestre na frente, mas que elas venham dobrar o joelho no cantinho do quarto e orar perante o Senhor, porque é desde pequeno que a criança cresce e vai aprendendo a palavra de Deus. E muitas das vezes nós ficamos impactados. Como é que uma criança dessa, miudeza dessa, tem mais intimidade com Deus do que nós? É porque aprendeu de pequeno. E é de pequeno que nós aprendemos. E muitas das vezes é onde nós se encontramos na fase da vida e é onde uma criança chega até nós e diz, está acontecendo isso e aquilo, mas Deus vai nos ajudar. Muitas das vezes nós estar passando por uma peleja, por uma luta, e é onde muitas das vezes as crianças não sabem, é onde muitas das vezes nosso filho não sabe, nossas filhas não sabem, mas é onde muitas das vezes, quando ele sabe, é onde muitas das vezes ele vai chegar até nós e vai nos confortar. Eu sei que a peleja é grande, não é fácil, mas Deus vai ajudar. Porque assim como Ele ajudou a cada um, Ele também vai ajudar as crianças. Não é só porque é pequeno, não importa a idade. O que importa é o coração para Deus e como ele está diante de Deus. Porque a criança é pura, ela é inocente. E muitas das vezes nós queremos jogar a culpa para ela sem elas ter culpa. Mas é onde Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a fazer, e nós vamos ver, porque assim como Davi, ele foi um vaso transformado por Deus, ele foi um rei de Israel, é assim também muitas crianças, que Deus pode ungir e pode transformar em pastores, bispos, apóstolos, e é onde muitos, aqueles que não davam nada por ela, vão começar a dar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na bênção, vem os amigos, quando nós estamos na bênção, vem cada um para comer com nós, sentar na nossa mesa, mas quando nós estamos na batalha, quando nós estamos no deserto, aí é onde nós não aparecemos, nós não vejamos amigos, não vejamos nada do nosso lado. Mas é na batalha que Deus vai te ajudar. É no deserto que Deus vai te ajudar. Muitas das vezes nós se preocupa. Como é que eu vou atravessar isso sozinho? Olho para o lado e não tá. Olho para o outro e não tem nada. Mas é aonde, quando nós falamos com Deus e com a ajuda dele, tudo nós consegue, tudo nós persevera, tudo nós crê, tudo nós pode, naquilo que tudo vê. Dono de tudo e de todos. A qual até agora nos deu vitória e até agora nos sustentou. E aonde muitas das vezes bate uma dor no nosso coração e diz, mas eu estou sozinho, eu vou morrer. Mas deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deserto não mata crente. Deserto ele faz saber daquilo que nós passamos e vamos suportar. A luta que há de vir. E sempre vai ser assim. Deserto, prova e vitória. Deserto, prova e vitória. E vem a luta. Vem dia após dia. Porque quando nós estamos dentro da casa de Deus, quando nós se encontramos dentro da casa de Deus, a porta é estreita. É como se diz a palavra do Senhor, que tem a porta estreita e a porta larga. E muitos querem passar pela porta larga, mas aqueles que estão dentro da porta estreita, no final dela tem salvação, no final dela tem um portão celestial, no final dela tem a coroa divina que ele vai nos entregar. E muitas das vezes queremos passar por a porta larga, que no final dela é perdição, no final dela é choro,
e no final dela é morte. É onde muitas das vezes nós se encontra destruído e é onde muitos daqueles que passaram por aquela porta larga vão estar querendo ir pela porta estreita no dia do juízo final. Quando está no finalzinho é onde vão querer e muitos vão se encontrar perdidos neste mundo, muitos vão se encontrar afora neste mundo. E é onde nós deixamos que aquilo que Deus fez na vida de uma criança serve de exemplo para nós. Porque não é porque é pequenos que não vai conseguir estar pregando, estar louvando, não. É de pequeno que começa Deus a trabalhar. É de pequeno que Deus começa a fazer. É de pequeno que Ele vai transformando para ter experiência daquilo que Ele vai viver lá na frente. Mas Ele também não faz só com menino, faz com meninas, mulheres de Deus, jovens de Deus. Ele vai se transformar em algo surpreendente. E é onde muitas das vezes, meus irmãos, quando nós vemos uma criança teimosa, que está impossível de aquietar ela. E é onde muitas das vezes nós achamos impossível para os nossos olhos. Mas para os olhos de Deus nada é impossível. Porque Ele faz como quer, da forma que quer, do jeito que quer, da maneira que quer e a quem quer usar. Porque Deus Ele faz de uma forma surpreendente que chega para nos abalar. E quando nós vejamos isso, é lindo. Nós vemos uma criança pregando no altar, louvando a Deus, chorando na presença do Senhor, a qual muitas das vezes nós não faz, a qual muitas das vezes nós não vamos e fala. Elas têm coragem de falar. É onde muitas das vezes uma criança, ela chega perto de nós e conta tudo aquilo que está passando por a nossa vida e depois chega a vitória. E é onde muitas pessoas vão dizer, através dessa criança eu recebi um milagre. Através dessa criança eu recebi uma cura. Porque Deus usa uma criança, por mais que seja pequena, de 1 ano, de 2 anos, Ele ainda usa. Porque muitas das vezes nós estamos apressados dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas é onde muitas das vezes Deus vem para nos socorrer. Deus vem para nos ajudar. Pois o maior reino do céu são as crianças. E não adianta nós impedir de elas ir até a casa do Senhor. Porque tem muitas das vezes que nós impedimos de elas vir até a casa do Senhor. Mas as pessoas que estão no mundo não impedem de elas ir para o mundo e ver o mundo lá fora, visitar o mundo lá fora. E o mundo acaba ensinando de uma forma errada, de um jeito capaz de entristecer mesmo. O mundo acaba ensinando, e aonde muitas crianças se perderam neste mundo afora. O mundo ensinou muitas crianças por aí, e quando é no outro dia a mãe e o pai vai estar chorando, pedindo ajuda, e não vai valer mais a pena. Porque quando era pequena ela queria vir para a igreja, mas muitos pais não deixaram. E agora quando é grande está dando dor de cabeça, quer que ela venha para dentro da igreja. Mas só com a ajuda de Deus que nós vamos conseguir trazer ela para dentro da igreja. Porque é as crianças que puxam a família. Porque se vem criança, aí começa a vir pai, começa a vir mãe, aí começa a vir vó, começa a vir vô, começa a vir os jovens da família, e depois vem a família toda. Pois através de uma pessoa, Deus faz o impossível acontecer. Pois através de uma pessoa nessa igreja, a família toda está aqui. Só falta 4 pessoas ou 3 para vir para Jesus e a família ser por completa. Porque Deus faz o impossível acontecer na nossa frente, nos nossos olhos. E nós faz se surpreender. E aonde há muitas vezes também, por muitas famílias, vêm para a igreja evangélica Jesus da Vida por causa de uma criança que veio visitar. Aí chama o pai, chama a mãe. Muitos se alegram, outro é desanimado, diz que não vem. Só ora por mim. E nunca vem. É onde muitas das vezes nós pensamos em desistir, pensamos em parar. Estamos desanimados de vir à casa do Senhor. Pois se nós faltar 1 ou 2, 3 dias, nós vamos se encontrar frio. Nós vamos se encontrar uma pessoa que não quer vir mais para a casa do Senhor. Mas quando nós vamos para a igreja todos os dias da nossa vida, que nós alimenta da palavra, que nós comemos do rolo a qual o mestre manda, é onde nós vamos se encontrar firme e forte na presença do Senhor. E não devemos de impedir de uma criança ir até Jesus. Até porque, meus irmãos, muitas das vezes nós ficamos escandalizando o Evangelho. Muitas das vezes nós ficamos humilhando uma criança. É onde nós acaba indo descer ladeira abaixo. E é onde muitas das vezes muitas pessoas vão para o inferno por conta disso.
Mas é assim como a palavra do Senhor diz, é melhor entrar no céu sem uma mão, sem uma perna, do que entrar no inferno com o corpo todo. E é onde muitas pessoas estão indo com o corpo todo, estão se queimando no lamaçal do pecado, estão dando a vida a uma coisa que não tem nada para nos oferecer, que não tem nada para nos trazer, e é onde muitas das vezes nós encontramos situações difíceis e apertadas da nossa vida, que é onde nós pensamos em fazer isso, fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Mas toda vez que nós estamos cansados, nós chegamos até Jesus, que muitas das vezes nós pregamos que Deus é amor, é amor, é amor, e nunca pregamos que Deus é a justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E é como se diz na palavra dele, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele é amor, mas também Ele é justiça. E muitas das vezes nós estamos se preocupados, muitas das vezes alguém faz isso, faz aquilo que nós, e nós queremos fazer justiça. Mas sabe o que é que nós fazemos? Espera pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus é maior, e ela faz aquilo que é impossível para os nossos olhos. E é onde muitas das vezes nós queremos trabalhar com a nossa própria mão. E é onde muitas das vezes nós temos raiva e não vamos ao pé de Jesus. Confesso, já tentei fazer isso, tentei mexer com as minhas mãos e não consegui. E aonde eu cheguei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Todo dia essa pessoa no mesmo canto, bate na mesma tecla, eu não aguento mais. Eu preciso da tua ajuda. E aonde Deus, quando ele fala que o nosso silêncio para Deus pode ser um grito, mas é no silêncio que Ele trabalha. E eu não ouvia nada, só um silêncio medonho. Eu disse, quer saber, se Deus não vai fazer, eu vou fazer com as minhas mãos. E aonde Ele já estava fazendo. E aonde quando a nossa vitória está perto de chegar, que nós queremos fazer com a nossa própria mão, e nós acabamos perdendo a bênção. É assim que aconteceu na minha vida. O negócio pode estar apertado, mas entrega na mão do Senhor, porque o Senhor pode fazer tudo aquilo que é impossível para nossos olhos. E muitas das vezes é onde nós olhamos para a nossa vida e diz, eu não vou mais conseguir. É onde eu olhei para a minha vida e disse, eu não vou mais conseguir. Porque certa vez o diácono Zacarinho chegou para mim e falou, do jeito, diácono Zacarinho, você sabia que do jeito que as nossas Bíblias se encontram, é do jeito que as nossas vidas espirituais se encontram. E aonde eu comecei a olhar para a minha Bíblia e disse, a minha vida espiritual não está bem diante de Deus. E o que eu vou fazer agora? Eu comecei a chorar só eu e Deus dentro do quarto e disse, eu não tenho mais jeito, Deus. Já pedi ajuda, já me ajudaram, mas eu não consegui. Já bati, já pedi tantas vezes. Mas tem às vezes que as pessoas chegam para nós e ferem nós com palavras. É onde 3 dias em seguida, no mesmo dia, na mesma hora, pessoas ferem nós e nós ficamos feridos por dentro e nós não sabemos o que fazer. E é pessoas que sempre estão do nosso lado, batem nos nossos ombros. E eu digo, Senhor, não é para mim ser diaconisa. Olha como está a minha vida espiritual diante de Ti. Olha como é que eu estou. Porque eu sou diaconisa. Aí foi aonde Deus falou comigo. Reacende a chama. Porque se tu falar comigo, eu reacendo a chama dentro de ti. E é onde veio aquele louvor do Samuel Mariano, aquece dentro da minha mente. Aí Jesus, louva Ele hoje à noite, meu Deus, mas eu não sei. Aí louva Ele hoje à noite. E quando eu fui ensaiar esse louvor, que eu estava olhando na televisão, eu não conhecia. Eu apenas ouvi Diaconisa Carinho louvando. E é onde aquele louvor tocou no meu coração. E da forma que eu se encontrava, meus irmãos, hoje já não estou mais. Estou buscando a Deus, estou me afirmando nos pés dele. Porque muitas das vezes eu olhava para mim e dizia, não tenho mais jeito, eu estou parecendo, eu vou morrer espiritual. Aí é onde eu falei com Deus e disse, Senhor, como é que eu faço? Aí eu disse, cadê as orações? Não está orando mais, não está buscando como buscava. E eu não estava orando, não estava buscando a Ele. E aí foi aonde o mestre começou a trabalhar, que o bispo escalou eu na semana 4 vezes, domingo para orar, segunda para dirigir, terça para louvar e quarta para pregar. E num dia só eu tive que me virar, orar
ensaiar, se preparar e estudar para pregar. Glória E a aonde eu Deus. disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? Que eu estou não buscando a tua face. E aonde domingo, na vigília, nós passamos acordado até de manhã, até 9 horas da manhã. E aonde eu me desesperei, eu estou com sono. Aí eu disse, Senhor, tira esse sono de mim, me ajuda a me preparar. Aí aonde foi que eu despertei o sono, me preparei. E de noite eu estava aqui orando e glorificando a Deus. E não é para minha honra e para minha glória, mas sim para a glória do Todo-Poderoso. E segunda-feira estava aqui de novo, e terça-feira aqui de novo. E terça-feira foi pesado para mim porque eu tive que estudar e ainda tive que ensaiar. Eu disse, Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir a tarde e a manhã em 3 partes. Aí foi quando eu disse, eu não vou conseguir. Aí foi quando eu dividi em 3 partes. De manhã eu arrumava a casa, aí de 2 às 3 eu ensaiava, e de 3 às 5 eu estudava. E eu, Deus, mas eu não tenho nenhuma palavra para me pregar hoje à noite. O que é que eu vou fazer? Aí foi aonde Deus me deu 4 palavras. Ele me deu do cego Bartimeu, do filho pródigo, do casamento de Isaac e Rebeca, e me deu do sacrifício de Isaac, e me deu essa de criança. Eu falei, Deus, como é que eu vou pregar isso tudo? Me ajuda a escolher uma. Aí veio na minha mente pregar os 2. Aí eu disse, não, mas não é do meu coração, é só da minha mente, então eu não vou pregar. Deus, a armadura de Deus, eu disse, não, é só da minha mente, então eu não vou pregar. Aí eu disse, Deus, me dá uma palavra para hoje à noite. Aí eu estudei a armadura de Deus. E quando não foi no outro dia, pela quarta-feira à tarde, Deus me deu essa palavra sobre criança. Eu digo, não dá tempo mais eu montar nem sermão, não dá tempo mais eu escolher o tema. O que é que eu vou fazer? Aonde foi Deus olhou para mim, que eu me lembrei de Pedrão, quando ele estava afundando naquelas águas, que ele ficou preocupado e Deus ajudou ele. E é onde muitas das vezes, quando nós nos encontramos nas nossas vidas, preocupados, é onde muitas das vezes nós estamos afundando. E eu fiquei estressada naquele momento. Eu disse, Deus, eu não vou conseguir. Aí eu rebolei a caneta, rebolei tesoura, rebolei papel, rebolei caderno. Aí eu disse, eu não vou conseguir, Deus. E as pessoas já tinham me chamado de estressada, né? Aí foi quando eu peguei a caneta, peguei o caderno, aí eu disse, agora eu vou conseguir. Escrevi, errei. Ri, reli, não estava entendendo nada. Aí foi quando, no entorno das 4 horas da tarde, que Deus veio me dar a inspiração de conseguir. Eu disse, Deus, mas como é que eu vou pregar, Espírito Santo de Deus? Será que eu pego um sermão? Será que eu prego um sermão textual? Será que eu pego um sermão expositivo ou será que eu prego um sermão temático? Aí eu falei, nunca preguei sermão temático, vou ver como é esse negócio. E fui escrevendo, saiu Deus naquele momento, e aí foi aonde Deus me ajudou. E aonde eu olhei pro lado, não tinha ninguém para me ajudar, eu olhei pro outro, tinha ninguém para me ajudar. Aí eu olhei pro céu, o Espírito Santo, é só eu e tu mesmo, bora desenrolar esse negócio aqui que eu não consigo mais não. Aí foi onde Deus me inspirou, me deu palavra, e eu consegui montar a minha pregação para a honra e glória do Senhor. E cada vez mais, que o Senhor não possa me ajudar a sempre estar nas mãos dele, porque foi aonde eu olhei para a minha vida espiritual e disse, Senhor, eu não tenho mais jeito. Antes eu era uma menina de fogo mesmo. Eu pregava, orava, louvava, glorificava a Deus, fui batizada pelo Espírito Santo de Deus neste altar, falei em língua, e depois o fogo se apagou. Depois eu não vi mais nem a fumaça. Eu digo, Espírito Santo, é assim como a tua palavra diz, onde a fumaça há fogo. Mas como é que tem fogo dentro de mim se eu não tenho nem a fumaça? Aí foi onde eu comecei a orar, comecei a jejuar. Eu disse, Senhor, reacende a chama de novo dentro de mim. E Deus está reacendendo a chama. E antes disso eu já tinha chegado para o bispo e tinha falado, bispo, eu vou reacender a chama. Reacendi a chama, apagou de novo. Depois reacendi e apagou de novo. Eu disse, só está acendendo e apagando que nem um fogão. Nós acendemos, depois nós apagamos. Aí eu falei, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Me desesperei. Aí foi quando ele disse, só volta a orar, só volta a me buscar, só volta a me glorificar. E tu vai ver a chama reacendendo de novo. Aí foi onde eu disse, Espírito Santo de Deus, eu não entendo nada. Aí quando eu olhei pro papel que eu tinha anotado na minha pregação, do começo ao fim, eu disse, mas só isso, só o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, e a conclusão e a introdução, Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, só vai e prega, que quanto mais tu prega, mais é enquanto eu vou te dar palavra.
Aí foi onde eu comecei a questionar com o Espírito Santo e comecei a falar: Deus, mas se não der tempo, eu terminar antes do horário. Aí o Espírito Santo falou pra mim: não te preocupa, vai dar certo, vai até lá e prega. E antes disso, de tarde, eu tinha visto o bispo lá na Diaconisa Anja. Aí eu falei: Senhor, não vou pregar hoje não, quando então palavra, então não vou pregar hoje não. Eu vou lá no bispo e vou falar pra ele que não dá certo eu pregar não, porque eu não achei palavra. Aí foi onde eu ia até lá, que eu passei direto. Aí foi onde eu ia até lá, que o Espírito Santo falou: volta. Aí eu passei direto pra ministrar lá na casa da Diaconisa Anja e pedi. Aí eu voltei. Aí eu fiz o arrudei, aí eu vim daqui, comecei de lá, arrudei isso aqui e vim pela rua. Aí eu digo: Deus, e por que eu não consegui falar, Deus? Aí foi onde Deus disse: tu vai pregar, se acalma. Aí eu digo: Deus, mas eu não consigo me acalmar, como é que eu vou pregar? Hoje à noite não tenho nenhuma palavra. Aí foi onde ele disse: prega sobre criança. Aí eu digo: Deus. Aí eu disse assim: Deus, mas não é culto de criança, é quarta profética. Aí veio Ezequiel 37 na minha mente, eu disse: não, eu prego demais esses textos. Eu já preguei muitas das vezes, mas foi aonde ele me instruiu para pregar sobre criança. E aí eu montei a introdução, fiz o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico e a conclusão. E nesta noite o terceiro tópico é: Aleluia. a cura de Jesus sobre as crianças. Nós podemos ver que quando aqueles discípulos vão impedir de Jesus curar, descer a mão sobre aquelas crianças, porque a cura ela vem de Deus. E nós podemos ver que quando os discípulos vão impedir de aquelas crianças ir até Jesus para ser curada, e a cura do mestre ela faz toda a diferença na vida de uma criança. Porque a cura de Jesus ela sempre esteve na vida daquelas crianças, porque quando Jesus ele apenas toca a mão e cura nós sai curado e sarado para a honra e glória do Senhor. E podemos ver que a fé daquelas crianças em Deus fez toda a diferença sobre a cura delas. E aprendemos que com Jesus nós conseguimos e sempre vencemos, pois a astucia do inimigo sempre vem tentar nos ferir, tentar nos matar. Por muitas das vezes feridos nós se encontramos, mas é como se diz a palavra do Senhor, e é onde eu me humilhei nos pés do Senhor, pedi, e é como a palavra diz de Deus: quem pedir, quem bater, encontrará. Eu pedi a Deus e Ele me deu e eu encontrei. E para a honra e glória do Senhor, mais uma vez estamos aqui, pois nós não somos qualquer um. Conclusão: aprendemos a ser como criança para entrar no reino dos céus. Meus irmãos, nós aprendemos que ao decorrer desse texto, ao decorrer dessa pregação, vai falar que o maior reino dos céus são as criancinhas. E podemos ver que nós devemos ser como ela, e para aprender a buscar a cura de Deus e ser inocente e sempre manter a fé em Jesus que pode curar, e também ter fé em Deus, pois nele tudo nós pode, e ser como criança para entrar no reino do céu, pois o Senhor ele faz o impossível para os nossos olhos acontecer, porque aquilo que Deus faz para os nossos olhos pode ser impossível, mas para os olhos dele nada é impossível. Como muitas crianças já foram curadas nessa igreja de Jesus é Vida. Eu também já fui curada quando eu estava com uma doença, que eu fui para o hospital, que eu fui internada naquele lugar. Eu não era evangélica ainda, minha família toda não era também. E quando eu fui internada naquele lugar, passei vários dias, mais de 2 semanas naquele lugar. Minha mãe e meu pai iam me ver. E foi aonde eu estava com muita raiva naquele hospital. Aí eles colocam um negócio aqui na gente para nós poder respirar, né? Para nós não poder sair daquela cama. E eu puxei o negócio que ficava aqui, ó, com tudo assim. Aí eu falei: eu não aguento mais esse hospital, velho. Aí pegou a médica, veio até mim e disse assim: e por que tu tirou isso, sendo que não é para tirar? Eu peguei e falei: não, eu não sei o que é isso que tá no meu nariz, porque eu ainda era pequena. Eu tinha idade, eu acho que era da minha irmã Jasmine, e eu ainda era pequena. E também nós podemos ver que quando eu estava naquele hospital, eu não era evangélica, mas Deus desceu com a cura, desceu com um milagre na minha vida, e eu sou um milagre. E para a honra e glória do Senhor, eu estou mais uma vez aqui pregando. E antes de eu sair daquele hospital, eu me lembro até hoje que eu vi o meu pai e também ganhei um ursinho de pelúcia, e nunca mais voltei para o
mesmo hospital que eu estava internada. Porque quando Deus ele desce com a cura está decretada em nossa vida. Não tem mais marca de ferida no meu corpo e muito menos nunca mais eu vi aqueles médicos e nem conheço mais. Porque quando Deus ele desce com a cura, ele desce para curar por completo. Ele não desce para curar incompleto. Pois Deus ele faz o que é impossível e eu achava que não tinha mais jeito, porque eu tinha puxado já os medicamentos que aquelas médicas tinham me dado. E eu disse, não dá mais para colocar. Aí, como eu tinha quebrado, aí elas fizeram outro, colocaram em mim. E eu disse, para a honra e glória do Senhor, eu sou um milagre, pensava que eu não ia viver, mas estou aqui pregando a palavra dele, porque ele não deixou morrer, porque ele já sabia que lá na frente eu ia ter um testemunho para contar, e ia ser algo diferente que ele ia fazer na minha vida. E aqui eu já sou grato pela minha rica oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus do céu, agradeço meu vice-presidente por mais uma vez ter mantido a confiança em mim, de estar pregando na palavra do Senhor mais uma vez para a igreja. E aqui eu já sou grato pela minha rica oportunidade.